Meus amigos, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, feliz com o Senhor, feliz com vocês, agradeço pelo apoio, por esse incentivo que vocês têm me dado, e peço que Deus nos abençoe. Então, vamos começar mais um vídeo, neste domingo, eu gravo na parte da manhã, que tem muita coisa que eu tenho que me preparar para a igreja, então eu gravo mais cedo. E à tarde também é muito barulho. O vídeo é passado às 18 horas, mas não gravo cedo, tem que gravar. A hora que eu tenho à tarde é muito barulho, muita as pessoas que moram aqui vigiando, parece que não tem limite. Então para não ficar ruim, eu gravo de manhã. TikTok eu gravo, que é só 5 minutos. Eu gravo à tarde, mas já foi rejeitado 5 vídeos meus. Porque no fundo aparece palavras que não convém, né? Xingamento, as coisas. Não adianta falar com as pessoas que eles não respeitam o seu espaço. Você tem que respeitar o espaço das pessoas, né? Eles não querem respeitar o seu. Então, eu preferi fazer assim, levar esse vídeo mais cedo. Vamos começar assim. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que inicia. Obrigado pela noite de repouso, pela família que o Senhor me deu, Pai. Pela oportunidade que o Senhor me dá cada dia, Pai. De refletir sobre minha vida e procurar me consertar, Pai. Pai, perdoa meus pecados, as minhas falhas, minhas transgressões, pensamento, ignorância. Que o filho possa fazer entregador, Senhor. Perdoa-me, Pai. Perdoa da minha casa. Temos entristecido teu Espírito com as nossas falhas. Fala conosco, Pai, hoje, o livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 14. Também no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32. Seja feita a vontade do Senhor na nossa. Seja para exaltação, para consulta, para edificação. Seja feita a vontade do Senhor. Não quer falar e que não precisa, nós precisamos de ouvir. E não que nós queremos. Amém. Irmão, versículo. Isaías capítulo 14, capítulo 58, versículo 14 fala assim. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Porque a boca do Senhor o disse. Essa promessa que Deus fez aos filhos de Israel, a cidade santa, filho de Jacó. Nós somos fazendo parte dessa herança a partir do momento em que Cristo sacrificou por nós. Ele nos libertou. E num só corpo, reuniu toda a humanidade ao povo de Israel. Então Deus deu essa promessa, que nós teremos paz, alegria e descansaremos, ou seja, deleitaremos no Senhor. Então, deleitar, descansar, confiar no Senhor é o que nós temos que fazer. E Ele dá promessa que Ele nos fará cavalgar sobre as alturas. Ele fará nós andarmos nas alturas, ser visto, ser reconhecido. Então, andar nas alturas da terra é andar sobre todas as lutas, tudo que vem contra nós devemos andar sobre essas alturas, sobre essas coisas, que nada vem nos atingir. E a promessa de Ele nos sustentar com a herança de Jacó. A herança de Jacó é a terra prometida. Então, sustentar pode ser sustentação na vida secular e na vida espiritual. As bênçãos que ele deu, fez a Jacó, ela ficou para nós. Nós seremos sustentados com a herança dele. A herança é tudo aquilo que ele deixou para nós.
principalmente na vida espiritual. E ele confirma, porque assim diz o Senhor, a boca do Senhor que diz, que nós vamos entender que quando nós lemos esse versículo, a Bíblia fechada é um livro comum, mas ela aberta é a boca do Senhor falando contigo e falando comigo. Essa é a mensagem do livro do profeta Isaías. Capítulo 58, versículo 14. Vamos do profeta Jeremias, capítulo 32. Continua Deus nos alegrando. As promessas de Deus continuam no livro de profeta Jeremias, animando o povo que depois dele ser corrigido no cativeiro, Deus anima eles. Eles não desistem mesmo, escravizados, que eles deixem os erros e voltem novamente para o Senhor. Deixem os ídolos, deixem fazer a vontade dele e voltem para o Senhor. E ele faz a promessa. A promessa é essa. A promessa é o sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais. É uma bênção. Voltou do cativeiro, a restauração de Israel e bênçãos espirituais. Hoje a gente busca muito bênçãos materiais, mas o que nós devemos buscar mesmo é bênçãos espirituais, é dons, é sabedoria de Deus, da palavra do Senhor. É tratar das pessoas machucadas, feridas, ajudar os necessitados. Bênçãos espirituais é o melhor que nós podemos, é a melhor herança que nós temos. Então, vamos procurar. Imagina você estar no cativeiro, na escravidão, sofrendo, e Deus faz a promessa. Mas essa promessa é levada a partir do momento que as pessoas se consertam. Nós vemos quando Nabucodonosor levou o povo para Babilônia, ele deixou escravizado. Não é porque o povo que ficou na terra, de Judá, de Israel, eles ficaram livres. Não, eles não ficaram livres. Eles ficaram para cuidar da terra, plantar, colher e pagar tributo no rei da Babilônia. Então eles estavam na terra dele, mas estavam escravizados também pelo homem. A gente ouve no dia de hoje pessoas falar, eu vou trabalhar para mim, que eu não gosto de trabalhar de empregado. Se você está trabalhando para você, você é empregado. Se você tem uma empresa, você é mandado pelos seus clientes. Porque o serviço seu tem, a sua assistência tem que ser igual, ele quer, ele gosta. Então você é um livre, não totalmente livre. O bom é que nós somos livres espiritualmente. Nós podemos falar, principalmente aqui no Brasil. Está encurtando, né? Está chegando o fim, né? Mas nós já temos a liberdade de falar do amor de Deus. Já tem restrição aqui em Goiás, tem restrição, tem lugar que não pode. Lá no CRI, onde eu tenho acompanhamento, lá na sala de espera, já não pode mais. Nos terminais, nos ônibus. Então, até nisso, o povo está querendo nos escravizar, nos prender, para não falar do amor de Deus. E tem muitas outras coisas que no Brasil já foi proibido. A gente tinha tanta liberdade, né? Onde a gente ia dentro dos ônibus, terminais. Eu ainda peguei esse tempo, onde no terminal falado, hoje não vê mais isso. E ônibus foi proibido. Então, o povo está tentando, você o homem, calar a voz de Deus. Mas não vão conseguir. O tempo, vai existir o tempo em que essa palavra vai ser tirada da terra. Mas enquanto isso,
enquanto está tudo aí no controle, do jeito que Deus quer, no tempo de Deus, temos que trabalhar. E ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a ordem que ficou para nós. Ele não nos obriga, mas nós temos esse dever. Se nós servimos ao Senhor para servimos ao Senhor, esse é o nosso dever. Deus deixa a promessa, quando essa promessa de restauração, pode ser restauração da tua casa. Não somente a casa que mora, essa casa de tijolo, mas a tua casa espiritual. Tirar a angústia, tirar a dificuldade, a dúvida. E bênção espiritual. Renovo nos dons que Deus te deu. Um coração amoroso, um amor que perdoa. Essas são as bênçãos espirituais. Pessoa que tem um coração aberto para ajudar o necessitado, para fazer o que está determinado por Deus. Não que Ele nos obriga, não. Mas é um dever nosso. Não adianta a gente falar, eu vou para a igreja, mas vai uma pessoa calada. A hora que ele sai da igreja, a vida dele é outra. As brincadeiras, conversa, muda. Então, a vida espiritual, ela não está acontecendo, ela não está boa. A sua vida espiritual, ela está doente. Quando eu falo, eu estou falando de mim. Ontem à tarde, estava chovendo aqui, e tinha um senhor que está trabalhando, fazendo serviço aqui, arrumando meu piso. E meu irmão, eles não são crentes. E eles começaram a falar. Ele falou que não era, ele não estava em igreja. Aí eu falei algumas partes da Bíblia para ele. Eles só escutaram, mas aquilo entrou no ouvido e sai no outro. O homem, principalmente o homem que não quer ter compromisso, ele ouve o que ele quer, ele fala o que ele quer. Depois apareceu algumas brincadeiras aqui nas redes sociais. Aí eu fui mostrar para ele, ele se diverte, ri, brinca. Aí começa a contar historinha. Aí eu fico pensando, fiquei parado, fico pensando, pai, quando é para falar uma coisa séria, a pessoa se tranca, se fecha mesmo. Ou se quiser, quando eu não quero ouvir isso, eu já ouvi isso demais. Mas, na hora de uma piadinha aí, a pessoa se abre. Às vezes a gente entristece, né? Esse irmão meu que estava aqui, ele sabe minhas conversas. Mas ele fala só o que ele quer. Eu também não posso obrigar ele. Não posso. Mas eu preciso escutar o que ele fala? Preciso. Tem 2 ouvidos. Mas ele também tem que escutar o que eu falo. Eu não vou obrigar, mas eu tenho que falar. Eu sei que ele não escuta. Porque tem hora que você está conversando com ele, ele distorce a conversa. Quase ontem tinha 3, eu conversando com ele. Ele mudou, começou a conversar com um falando por cima de mim. Isso quer dizer, irmão, a vida espiritual dele não está doente. E do Senhor, que estava aqui também, a vida espiritual também está doente. E nós devemos orar para Deus curar essas almas. Deus tem promessa na minha vida, no meu ministério, no teu, na nossa família. Mas temos que nos curar primeiro para tentar levar uma palavra que cura os outros. É através da nossa cura espiritual que nós curamos as outras pessoas. Tem pessoas que é difícil, a minha família mesmo, meus irmãos, principalmente esses que vêm mais aqui, tem 2 irmãs que moram aqui do lado, e esse irmão mais velho. Difícil, ele não escuta. Eles já tomaram rumo assim. Eles mudam, conversa, distorce. São pessoas que ele ouve o que ele quer ouvir.
Eu gosto de ouvir coisa que me edifica. E eles falam muito o que ele quer falar. Eles não, eles não têm o dom de se humilhar perante o Senhor. Eu não estou falando perante o homem, não. Perante o Senhor, reconhecer. Fala muito de Deus, mas Deus não está nas conversas dele. Na hora que está no aperto, eu rezo, ele fala eu rezo, eu peço a Deus, eu não sei o que, eu confio em Deus. Mas é aquela coisa que a gente vê que é da boca para fora. Muitas vezes a minha irmã, ela fala comigo, quando ela fala, eu confio em Deus, eu vejo assim pelas entrelinhas, que o Deus dela é o dinheiro. Ela confia no dinheiro, na força dela no trabalho. É uma confiança. Só que ela deixa transparecer. Não estou afirmando que é assim, mas ela deixa transparecer que é assim. Ela pede a Deus, confia em Deus, mas ela passa sempre passando na frente de Deus. São pessoas que têm que orar para restaurar a vida espiritual dele. Como eu preciso, a minha família, a minha casa precisa. Vou ler alguns versículos. Palavra que veio Jeremias, da parte do Senhor no ano 10, de Ezequiel, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia a Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, tinha encerrado, dizendo: por que profetiza tu, dizendo assim o Senhor diz: eis que entrego essa cidade na mão do rei da Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará da mão dos caldeiros, mas certamente será entregue na mão do rei do rei. Não vou falar a boca. Perdão, irmão, ele está bravo. Então, Deus falando através do profeta Jeremias que Judá, o reino de Zedequias, ia ser entregue na mão do Senhor. Uma profecia que se cumpriu. O rei, que não queria, quis obedecer ao Senhor, não quis se render aos caldeus como Deus determinou para que ele tivesse vida. Ele já começou a errar. Já tem muito erro. Ele errou muito mais, prendendo o profeta, encerrar o profeta na prisão. E aí veio tudo que aconteceu, tudo que Deus falou através do profeta aconteceu. O povo de Judá, da Babilônia, ou de Israel, porque não deram ouvido. Essas coisas podem acontecer comigo, com vocês, que nós não devemos ouvir o que Deus está falando na palavra. As profecias desse livro. Livro de Apocalipse, bem-aventurado aquele que ouve e cumpre as profecias, que segue a profecia dessa palavra, desse livro, Apocalipse. Os reis não quiseram dar ouvido. Israel vai para o cativeiro porque o homem, a liderança, errou, o povo errou junto. Foi necessário 70 anos de cativeiro. Muitas vezes, nosso cativeiro, nós não sabemos por quê. As portas se fecham, porque a família se divide, porque não tem nada de bom acontece na escola, é só perseguição. Temos que olhar a nossa vida e saber como é que nós estamos, aonde nós estamos errando, aonde nós temos que consertar, para que Deus restaure novamente a nossa vida espiritual, a nossa casa. E a partir do momento que nós entendemos onde nós erramos, e nos consertarmos,
Deus começa a restaurar. Ele começa a trabalhar. Enquanto você está desgarrado, se para também. Ele está ali em volta, ele está usando, ele está ali te protegendo. Mas ele está deixando você do jeito que você quer. Porque ele não te obriga a nada. Essa é a mensagem do livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Vamos orar. Senhor Deus e Pai soberano, eterno, agradeço, Senhor, por mais um vídeo, por essa família abençoada nas redes sociais que o Senhor colocou no meu caminho, Pai. Eu peço e agradeço pela vida de cada um deles. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, Pai. Peço ao Senhor, Pai, que supra a necessidade dos seus filhos, Pai. Na área espiritual, na área secular, todas as áreas, Pai. O Senhor sabe onde nós necessitamos mais. Principalmente na nossa vida espiritual, nós necessitamos do Senhor. Nós necessitamos, Pai, que o Senhor não nos deixe desamparados, nos guarde, que o Senhor abre portas. Nós precisamos, Pai, que o Senhor resolva causas na justiça. Pai, nós precisamos, Pai, da cura, principalmente a cura espiritual, cura da nossa alma, que muitas vezes está doente, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, e agradecemos pela tua bondade, pelo teu socorro, pela tua misericórdia, pedimos perdão por todos os nossos erros, todas as nossas falhas, Pai. Te agradeço em nome do teu filho amado, Jesus de Nazaré. Amém e amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Essa é a profecia que está se cumprindo. Jesus te ama, a qualquer momento ele pode voltar para mim e para você. Eu também te amo, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Um domingo abençoado, uma semana abençoada. Um abraço, irmão Jorge.